Bom dia, tudo bem? Passou bem a noite? Tá tudo certo aí contigo, na sua casa, na sua propriedade, no seu terreno aí, se você mora de repente na cidade? Eu gosto muito de acordar com você todos os domingos aqui no Tarobá Rural. Vem com a gente porque a partir de agora tem muita notícia, muita informação e nós vamos, sabe fazer o quê? Nós vamos viajar juntos aqui no Tarobá Rural. Quer ver só? Vamos a São Miguel do Iguaçu, porque lá foi esta semana o encerramento do programa Um Olhar para o Futuro. Em Paranavaí teve a Feira Internacional da Mandioca. Vamos a Londrina conhecer a história de uma produtora rural que literalmente colocou a mão na massa para aumentar a renda da propriedade com guloseimas natalinas. Em Cascavel vamos saber por que está difícil vender a safra do trigo. Em Brasília, a expectativa para o anúncio de 2,5 bilhões de reais para a modernização da frota de máquinas agrícolas. E em São Paulo, vamos ver o setor de hortaliças que investe em novas variedades para aumentar e melhorar a produção durante o verão. Seja bem-vindo, o Tarobá Rural está no ar. A reportagem que abre o Tarobá Rural de hoje fala sobre o preço do trigo. Você já percebeu que alguns domingos a gente fala que está difícil vender o trigo, está sem comercialização, sem preço, principalmente na região de Cascavel. O que está acontecendo, hein? Por que algumas cooperativas, até cerealistas, não têm colocado preço? Está difícil vender o trigo nessa época do ano. A gente foi em busca desta resposta. A colheita do trigo já acabou, só que os produtores têm enfrentado um dilema para vender o grão. Esse economista explica que não tem preço de venda da saca do trigo em algumas cooperativas. Aí é preciso tentar uma negociação, que muitas vezes não é vantajosa para o produtor. Muitas cooperativas, inclusive, estão sem o preço de compra já há algum tempo, né? E isso dificulta ainda mais aquele produtor que precisa realizar vendas, né? Eu tenho a impressão que muitas cooperativas estão fazendo acerto para a negociação de pagamentos de parte dos produtores, né? Mas não é um preço aberto aos produtores em geral, né? De qualquer maneira, é um momento muito difícil e todos os anos, praticamente todos os anos, nós vivemos essa dubiedade, digamos assim, na formação do preço interno do trigo. Pressão na época da colheita e uma alta expressiva no momento de entre-safra. O Brasil ainda tem uma dependência da importação de trigo. Com isso, há desvalorização do produto desde as últimas safras. E segundo o economista, a tendência não é nada animadora no mercado. Na verdade, o mercado do trigo está muito lento, muito devagar, porque houve uma queda muito significativa dos preços, né? Ele caiu nos últimos 60, 90 dias de um preço superior a R$50 para algo como R$33, R$35 hoje. Uma queda muito expressiva. E isto fez com que os negócios andassem muito mais lento, mais devagar. E uma das alternativas que o produtor rural encontrou é vender o trigo para a produção de ração. É sobre isso que a gente vai conversar agora com um dos produtores aqui da região, o seu Genésio. Seu Genésio, o senhor teve que fazer isso, né? Por quê? Na verdade, nós não estamos tendo muita alternativa hoje por falta de compradores de trigo. O comprador de trigo hoje ele está oferecendo menos do que a indústria de ração paga para o trigo. E essa tendência é piorar aí, né? Não tem incentivo, não tem nada. Na verdade, quando a gente tem aí um governo que não olha para esse segmento do trigo, que ele é importante para o país, nós produzimos metade do que nós consumimos e aí ficamos vulneráveis. Todo ano chega na hora após a colheita, enfrenta essa dificuldade ou de preço ou de comprador, então fica muito vulnerável. Esse é um desestímulo para o setor. Isso vem acontecendo há muito tempo. Poucos anos nós temos conseguido fazer uma comercialização de trigo normal, como é soja, como é o milho. O trigo ele tem sido um pouco mais complicado. Uma hora não tem preço, outra hora o dólar não ajuda, tem preços baixos, aí entra trigo da Argentina. Então o triticultor infelizmente está sempre vulnerável. Apesar de eu, como produtor, ser um apaixonado por trigo, mas tem horas que dá vontade de não plantar mais, em função dessa instabilidade que tem. No nosso quadro Apoio ao Produtor deste domingo, vamos falar sobre um projeto muito bacana que tem o apoio do Sindicato Rural Patronal de Cascavel e que se chama Jovem Agricultor Aprendiz. É muito legal e você vai conhecer com a gente a partir de agora. Todos esses meninos e meninas moram no campo. É no contraturno escolar que os alunos do Colégio Campo do Rio do Salto aprendem sobre gado de leite.
As coisas que a gente vê aqui, a maioria é do nosso cotidiano, né? Do dia a dia, mas algumas coisas que a gente não sabe, a gente aprende aqui no curso. Até quem sabe fazer uma faculdade assim, de agronomia, veterinária. Na aula de hoje, os alunos colocaram em prática o que aprenderam sobre casqueamento bovino. É uma forma de cuidar do casco do animal e oferecer mais bem-estar ao bicho. O curso do JA, específico na área de bovinicultura leiteira, os alunos têm desde o nascimento das bezerras, toda a criação das bezerras, um parto, a questão de inseminação artificial, toda uma lactação da vaca leiteira. Aí também, né, já aproveitando o mesmo assunto, eles já têm a parte do manejo da ordenhadeira mecânica, e uma das aulas que também é passado para eles é o casqueamento. O curso Gado de Leite é um dos 6 oferecidos pelo Senar por meio do programa Jovem Agricultor Aprendiz. O Colégio Campo do Rio do Salto participa do programa há 6 anos. O nosso colégio é um colégio que já tem o projeto há bastante tempo e nós vemos uma diferença significativa no aprendizado dos nossos alunos, no interesse, até porque eles estão vinculados ao campo, vinculados à vida rural, e eles demonstram um interesse muito grande a partir dos cursos que eles fazem do Jovem Agricultor Aprendiz. Todos os colégios estaduais localizados na área rural do estado podem participar do programa. O Senar hoje em si, ele desenvolve o Jovem Agricultor Aprendiz, que é de 14 a 18 anos, mas a prioridade dele também é para acima de 18 anos, entre outros cursos como casqueamento, bovinocultura de leite, uma grade de 200 cursos, no qual a gente pede que as pessoas procurem o sindicato e se informem, busquem os diretores dos colégios, busquem nós para se informar e participar como os demais colégios. O Senar também realiza uma Olimpíada de Português e Matemática entre os alunos. Lembra da Andresa que mostramos no começo da reportagem? Ela ficou entre os 50 melhores do estado, só que não para por aí. Eu consegui, né, ficar entre os 50 melhores do Paraná, né? E estou muito feliz e eu espero que eu consiga ficar entre os 10 agora, né? Sexta-feira, que vai ser a prova final. E o trigo fechou a semana em Cascavel, segundo a SEAB, sem preço de mercado. Em Francisco Beltrão, R$ 33,00 a saca, R$ 35,00 em Londrina. Em União da Vitória, R$ 37,00. O milho em Londrina, R$ 30,00 a saca. Em Guarapuava, R$ 30,20. R$ 29,50 em Umuarama. A soja em Toledo e em Londrina, R$ 70,00, ligeira alta. Em Pato Branco, R$ 71,10. Breve pausa no programa, daqui a pouco nós vamos visitar outro projeto que teve encerramento essa semana que passou, tem a ver com o Momento Cressol, é lá em São Miguel do Iguaçu. Já já eu te conto os detalhes, também vamos saber onde é que estamos produzindo o programa de hoje e tem a previsão do tempo para este domingo e também para a semana. Daqui a pouquinho eu já volto.